Antes de ir para essa história da série aí que tá bombando na Netflix, por favor, curta, não custa nada para você e me ajuda bastante. Inscreva-se aqui no canal também, porque muita gente, a maioria das pessoas que assistem aqui, não são inscritas. Então, se você gosta desse tipo de assunto aqui, se inscreve aí, ajuda bastante aqui. Para você, um clique rapidinho, não custa nada e para mim ajuda bastante que o canal cresce e eu posso trazer mais assuntos aqui. Agora vamos para a notícia aí sobre a série do Dahmer. Já de antemão, quero te falar que não vai ter spoilers aqui neste vídeo. Se você ainda não assistiu a esta série e tá a fim de assistir, fica tranquilo. É lógico, alguns pontos que eu vou falar aqui você vai reconhecer depois quando você assistir, mas eu não vou dar nenhum spoiler aqui que estrague a série ou coisa do tipo, tá? A série Dahmer, um canibal americano, está no top 3 da Netflix, esteve aí no top 1, né? Foi a mais assistida da Netflix até pouco tempo. Tá sendo muito comentada ainda porque é uma história de fato horripilante de um norte-americano chamado Jeffrey Dahmer, que cometeu crimes horrorosos, crimes hediondos, crimes que não tem nem palavra para descrever. Ele matou 17 pessoas, mais precisamente 17 homens, entre os anos 80 e os anos 90. Eu segurei um pouco para assistir a essa série porque eu fiquei pensando assim, agrega em que assistir a uma série de um cara que cometeu crimes lá nos anos 80, nos anos 90, o que isso vai trazer para minha vida? Porque é diferente, por exemplo, quando você assiste a uma série ou a um filme da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, ou então sobre o nazismo ou coisa do tipo, você está aprendendo sobre história para que isso não se repita no futuro. Agora, será que a gente assistir a uma série de um cara que matou gente, basicamente, um psicopata, será que isso agrega em quê, né? Eu fiquei pensando sobre isso, mas quando eu comecei a assistir a série, depois de alguns episódios, aí eu vi que realmente pode ser algo construtivo, sim. Mas antes de conseguir assistir alguns episódios, eu confesso que eu comecei a assistir essa série com a minha esposa e logo nos primeiros 10, 15 minutos, assim, a série começa de uma forma tão tensa, que eu não vou contar aqui, fica tranquilo, mas ela começa de uma forma tão tensa que a gente parou de assistir e foi assistir só depois de 2 dias, sei lá, que tomou coragem pra continuar. Não é que mostra muita coisa, muita violência gráfica ou coisa assim, mas é que é muito tenso, né? É uma série, inclusive, para maiores de 18 anos apenas. Mas passada essa tensão, assim, que começa a série, ela conta a história desse cara, desse monstro, desse criminoso, e aí realmente aí dá pra você se envolver mais na história, não fica aquela tensão assim do começo. A série é muito bem feita, muito bem dirigida, a fotografia, os detalhes, os objetos da época, é tudo muito bem construído, você de fato se embarca naquela época, os carros, tudo, enfim, perfeito, né, cara? Padrão Netflix mesmo assim, você embarca na história de uma forma bem imersiva mesmo, eu gostei dessa parte. Mas vamos lá, por que é que eu tô aqui? Eu não sabia até assistir a série, mas ela traz várias referências que podem ser bastante consideradas aqui no mundo vegano como uma forma acidental de ativismo vegano até. Mas como assim? Por que acidental? Você deve estar se perguntando, né? Porque eu acredito que não foi intenção das pessoas que criaram a série fazer alguma menção ali que levasse o espectador a pensar em veganismo. Mas tem muitos pontos ali que eu acho que fazem. Bom, para começar, o título da série é Dahmer, um canibal americano. Então, a pessoa que pensa em canibalismo, em comer carne de ser humano e tal, de certa forma já pode começar a pensar nas outras formas de carnes também, né? O cara pensar ou ver essa série comendo um bife, não é todo mundo que vai conseguir seguir em frente sem pensar alguma coisa. Mas vai muito além disso. Não é spoiler, poderia estar até no trailer, né? Não é uma coisa que define a série, mas vários empregos que o Dahmer teve, subempregos assim, era sempre relacionado à carne. Uma das coisas que fazia com que ele cometesse os crimes era ter uma espécie de prazer em tocar carne, em tocar vísceras. Isso poderia tranquilamente estar no trailer. Como isso desenrola, aí você vê na série. Mas ele tinha esse fascínio por vísceras, por coração, por outras partes. Quando ele era criança, o pai dele incentivou com que ele fizesse taxidermia, acho que é esse o termo, em animais atropelados. Então ele começou a mexer com carne de animais, abrir animais, ver estrutura dentro, como um hobby, como uma criança que
joga bola à tarde, ele mexia com corpos de animais. Ele maltratava animais também quando era criança, né? Não mostrava nenhuma compaixão por animais, e isso de fato tem muito a ver com outros casos de psicopatas. Existe, eu já citei aqui algumas vezes, a teoria do link, que é uma teoria que foi elaborada pelo FBI, né, pela Polícia Federal norte-americana, que ela diz realmente que grande parte dos psicopatas, das pessoas que cometem crimes em série, né, dos serial killers, essas pessoas na infância, quando vai investigar, elas começaram maltratando animais. No caso do Dahmer também não é diferente. Ele começou maltratando animais, mas mais do que isso, manipulando corpos de animais, cortando, enfim, fazendo outras coisas. E isso veio se refletir depois, né? A série mostra isso, que isso veio crescendo nele, e aí depois ele cometeu o que cometeu aí, que todo mundo vê na série lá. Então, em resumo aqui, para não dar nenhum spoiler, eu acho que se você tem vontade de assistir a série, o que ela poderia ser construtiva, eu acho que é a questão de fazer realmente a pessoa pensar sobre comer carne, o que é o comer cadáver, né? Porque quando se come carne de animais mortos, né, obviamente, é um cadáver também. Então, você que já é vegano, não tem a menor vontade de assistir esse tipo de série, acho que não agrega mesmo. Mas se você come carne e tem a vontade de assistir a série, já assista com esse olhar já, porque eu acho que vai ser um incentivo até para você parar de comer carne. Né? E assim, independente de quem assiste a este meu vídeo aqui, as pessoas que estão lá, milhões e milhões de pessoas assistindo a série, eu acho que vai ser construtivo, porque muitas vão parar para pensar a respeito de consumo de carne animal. Em determinados momentos da série, inclusive, mostra ele lá no trabalho dele, manipulando uma carne animal, e isso faz um link ali, um jogo de câmeras e tal, e isso dá a entender diretamente que tem a ver com a carne que ele comia, enfim, dos corpos das vítimas. Então a série leva a pessoa realmente de forma direta a pensar nessa questão da carne animal e da carne humana, que tudo é carne, e sobre essa questão de consumo de animais. É muito difícil fazer um vídeo assim sem dar spoilers, né? Mas acho que eu fui claro, acho que deu pra você entender. Então, se você tem vontade de assistir a essa série, se gosta dessa temática, acho que pode ser construtivo, sim. Se você não tem vontade, também não indico que você comece a assistir por conta deste meu vídeo aqui, tá? É isso. Deixa o like no vídeo, por favor, para o YouTube entender que isso aqui é relevante, ajuda o canal a recuperar o engajamento. Se puder, inclusive, comentar alguma coisa para engajar mais, comenta. Vou voltar com aquele negócio dos vegetais, né? As pessoas gostavam disso. Vamos comentar um vegetal padrão aí? Sei lá, que eu acho que eu já falei, mas vou falar de novo. Abacate, porque eu gosto de abacate, então lembrei agora. Então vamos comentar abacate aí. Se você não tem nada para comentar, mas quer ajudar o canal aí, quer ajudar no engajamento, comenta abacate, tá bom? E confira aí se você está inscrito, né? Muita gente que assiste aqui ao canal, a maioria não está inscrita. Então, se essas pessoas se inscrevessem, o canal, ó, decolaria rapidão. Então, por favor, se você assiste sempre, né, ou se você gostou deste vídeo aqui e se interessa pelo assunto de veganismo, animais e tal, então inscreva-se aí para ajudar, tá? Não custa nada e me ajuda bastante. Um grande abraço, tchau!